Imagina como é que era a sua televisão nos anos 70. Agora, olha para a sua televisão e vê como é que ela é hoje. Imagina o tanto de coisa que mudou em 40 anos, mais de 40 anos de lá pra cá. Bom, nessa época, nos anos 70, nasceu um jogo incrível. O cara teve uma ideia de fazer um jogo onde cada um dos jogadores assumia o papel de um personagem. Esses jogadores podiam ir falando o que eles iam fazendo ao longo dessa história. Dessa forma, todos os jogadores iam contando uma história juntos. É bem como você para num boteco e começa a contar uns casos da sua vida e coisas desse tipo. Só que no caso eles estavam contando casos de coisas medievais, de coisas, histórias de vampiros, de monstros, coisas que você normalmente vai ver num teatro, só que você está criando ali em real time, todo mundo junto criando a mesma história. Experiência incrível, que de lá pra cá, obviamente muita gente tentou fazer jogos parecidos, jogos diferentes, que explorassem histórias diferentes, situações diferentes, regras diferentes. Bom, no Brasil, esse jogo, que foi o primeiro de todos, o Dungeons & Dragons, que é um nome que provavelmente você já ouviu falar, esse jogo só foi lançado no Brasil nos anos 90. Agora imagina, a gente ficou esse tempo todo sem ver outros tipos de jogos. Todos foram chegando meio encavalados ali nos anos 90 e foi um boom do RPG, né? Todo mundo jogava isso. Todo mundo começou a jogar, todo mundo começou a se divertir. Agora pensa comigo. Se pra gente estava chegando tudo nos anos 90, e lá fora, como é que tava? Bom, muitos jogos novos surgiram nessa época e muita gente começou a explorar esses jogos de diferentes formas. Formas melhores de contar a história, de viver a história até. Então nos anos 90, quando esses jogos começaram a chegar, já imediatamente começaram a surgir jogos brasileiros. Principalmente que a galera já lia esses jogos antes. Ou importava os livros, ou de alguma forma pirateava os livros. O primeiro RPG brasileiro, por exemplo, era o Desafio dos Bandeirantes. Um jogo 100% ambientizado num clima completamente nacional. Ou a história dos bandeirantes entrando no sertão brasileiro e desbravando terras místicas, cheia de um folclore rico próprio, várias culturas entrando em conflito, então é muita coisa divertida para ser explorada. Então, esse tipo de histórias eram coisas que a gente queria ver mais, mas infelizmente não acontece. Apesar de já ter mais de 40 anos desde o primeiro RPG, ainda é o RPG mais jogado no mundo. Não que ele seja ruim, não é exatamente isso, mas existe mais coisa acontecendo. No Brasil ainda é muito difícil convencer o pessoal disso. E é exatamente o que a gente faz. O que a gente faz é criar novas experiências. É basicamente usar essa linguagem, essa forma de se contar histórias, de experimentar uma história coletivamente, que a gente tenta explorar. Algumas pessoas tentam colocar isso de forma acadêmica, tentam teorizar essas coisas. A gente discute sim muita teoria de game design, de jogos e tal. Mas, no geral, o que mais acaba acontecendo, até pela falta de um estudo acadêmico real nessa área, a gente acaba misturando teorias de outras áreas, como, sei lá, design, matemática, até para as regras, teatro principalmente, para ir explorando cada aspecto do jogo. E aí a gente discute, muita gente de toda parte do Brasil e até do mundo, a gente discute sobre isso, a gente tenta avançar esse estudo, a gente tenta criar jogos cada vez mais relevantes. Pensa comigo uma coisa interessante. Imagina uma forma de se jogar um jogo onde você entra na pele de um personagem, você sabe que aquilo ali é uma brincadeira, um jogo, e você pode experimentar situações que você não vivia. Você tem que tomar decisões, você tem que fazer escolhas difíceis, por exemplo. Agora imagina isso contextualizado em problemas sociais reais. A gente estuda diversas formas de utilizar isso, principalmente formas que sejam realmente significativas. Como, por exemplo, propor aos jogadores experimentar coisas que eles não fariam. Colocar os jogadores de frente a decisões extremamente difíceis. Ou lidar com questões que eles não lidariam na vida normal. Lidar com preconceito, lidar com pobreza, com homossexualidade, lidar com os próprios medos. Nós somos uma comunidade criativa que cria essas experiências, que emula experiências. A gente cria novas regras para poder emular cada vez melhor determinados tipos de experiências. A ideia é criar vários jogos. A ideia é você poder emular um filme do Quentin Tarantino, simular membros de uma banda se reunindo anos depois, adolescentes que têm um monstro preso dentro deles dentro de uma escola.
É uma área muito interessante porque você se diverte enquanto você aprende. Normalmente a galera lê muito, aprende sobre novas culturas, aprende sobre novas situações, sobre novos pontos de vista, por que não? Eu arrisco dizer que se não for, no mínimo, uma nova linguagem, trazer para outras pessoas uma experiência diferente, talvez seja até um novo modo de se fazer arte.